Isso quase saiu do controle. Um alerta extremo foi feito e um cessar-fogo foi anunciado. Mas isso não é paz. E tem algo aqui que quase ninguém entendeu ainda. E o que nós vamos mostrar, você vai entender e ver que o problema não é somente a guerra. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres. Eu peço carinhosamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e se você ainda não acompanha o nosso Instagram, o perfil está na telinha e você será muito bem-vindo por lá. Welcome e sejam muito bem-vindos e sem enrolação, eu peço que prestem muita atenção nesse vídeo. Porque isso aqui não é somente mais uma notícia. O que está acontecendo pode impactar diretamente o nosso dia a dia. Desde o preço da comida até o nosso custo de vida. E tem um detalhe que, é claro, ninguém está explicando corretamente e que muda completamente o cenário, a forma de entender exatamente esse conflito. Então fica com a gente até o final, porque o que vem agora é o que realmente importa. Nos últimos dias, o mundo esteve por um triz de um colapso global. A tensão entre os Estados Unidos e o Irã escalou rápido demais. E não foi apenas uma escalada normal. Foi uma escalada com ameaças diretas e ameaças tristes de se ver. Com pressão internacional, com risco real de terceira guerra mundial. Isso não sou eu, Rodrigo, falando não. São vários newspapers importantes ao redor do mundo. Inclusive apoiadores de Donald Trump chegaram a ficar contra o presidente americano. Trump, que tinha deixado muito bem claro um alerta assustador que deixou o mundo em pânico. Ele disse que acabaria, com a população do Irã inteira, se caso o Irã não abrisse o Estreito de Hormuz. E foi nesse cenário que tudo mudou, que veio então um anúncio de cessar-fogo temporário de 2 semanas. O movimento que à primeira vista pareceu um passo para a paz, chamado de um grande dia para a paz mundial. Mas a pergunta que fica é, será que é mesmo a paz? Ou será somente uma pausa para algo pior que possa vir a acontecer nos próximos dias? Então é claro que depois de ameaçar em destruir uma civilização inteira, o Irã respondeu rápido com a decisão então de reabrir a rota mais crítica e mais importante do planeta, que é o Strait de Hormuz, o Estreito de Hormuz. Então assim que a decisão foi anunciada, os mercados reagiram positivamente, o petróleo caiu de preço e as bolsas subiram. E o mundo respirou, porém respirou com medo, para falar a verdade para vocês. Porém o problema não foi o que foi anunciado, mas sim o que não foi resolvido ainda. E o Irã deixou muito bem claro que isso não é o fim da guerra. E Israel aumentou ainda mais a tensão, dizendo que o Líbano estaria fora desse cessar-fogo, estava excluso desse cessar-fogo. E ao passar de algumas horas ali, Israel já estava bombardeando o Líbano mais uma vez, e Beirute, algumas áreas da cidade, já estava sobre escombros, e Israel sendo aí acusado mais uma vez de um massacre, ou seja, o conflito pode novamente expandir de uma hora para outra. Só que agora tem um ponto que as coisas tornam um pouquinho mais perigosa aqui. O Irã está jogando um jogo de alto risco, desafiando diretamente os Estados Unidos e também o presidente Donald Trump. O cessar-fogo aconteceu, porém o Irã continua entre aliados, cutucando a onça com vara curta. E Trump deixou muito bem claro, ele disse que não vai aceitar, não vai tolerar o Irã ironizando o cessar-fogo. E isso continua acontecendo. Trump, que já fez ameaças duras, dizendo que uma resposta massiva pode acontecer em pouco tempo, se ele achar que o Irã não está levando o tratado a sério. Inclusive, há notícias que, devido ao ataque de Israel ao Líbano, a Beirute, o Irã já voltou a fechar o Strait. O Strait em inglês, Estreito em português, eu me confundo aqui. Mas eu preciso confirmar isso certinho, se é verdade ou não. A gente pode deixar nos comentários se isso aconteceu. E se isso aconteceu, pode ter certeza que as coisas passam a piorar aí. Porque ao mesmo tempo que o Irã aceita o cessar-fogo, ele não está cedendo e também está rejeitando todas as propostas e usando então o canal, o Estreito de Hormuz como pressão.
Isso é um jogo de limite, onde cada lado testa até onde o outro vai, e esse tipo de situação pode sair do controle muito rápido. E se o Irã acha que eles são loucos, Trump é ainda mais louco. Ou você acha que qualquer um ameaçaria acabar com o país, com a civilização inteira, assim, de uma hora para outra, sem pensar nas consequências? E o que será que poderia acontecer caso esse cessar-fogo falhar? Os ataques podem voltar com mais intensidade, isso pode virar um conflito ainda mais longo e mais difícil de controlar, impactando ainda mais os nossos países onde nós vivemos. Porque se o petróleo sobe, o combustível sobe. E quando isso acontece, tudo ao nosso redor aumenta também, como comida, transporte e custo de vida. Então, se você acha que você está no Brasil e não vai ser afetado com tudo que vem acontecendo entre Irã e os Estados Unidos, você está muito errado. E para colocar um adendo aqui, né, que eu não concordo com as ameaças que Trump fez de exterminar uma civilização, isso é muito triste de ver, para falar a verdade para vocês, porém, ele está sendo o único a colocar o dedo nessa ferida do Irã, porque há décadas esse país vem patrocinando o terror ao redor do mundo. E pelo jeito agora, Trump, né, pode estar pausando esse patrocínio e tudo isso pode acabar. E não é à toa que a gente vê iranianos, muita gente famosa, inclusive um comediante que eu acompanho muito, Maxim, que ele é iraniano, ele vem agradecendo o que os Estados Unidos vem fazendo e proporcionando o sonho de liberdade para aquele país. Então, tem muita gente criticando os Estados Unidos e apoiando o Irã, e tem outras pessoas apoiando os Estados Unidos e criticando o Irã. Isso sempre vai ser uma briga, provavelmente, de direita e esquerda, isso nunca vai acabar, e quem está realmente correto vai ser difícil. Agora, esse ponto que eu preciso trazer para vocês aqui vai deixar muitos de vocês furiosos. Nós vamos falar da hipocrisia da esquerda mundial. Sim, não é só da esquerda do Brasil, é da esquerda mundial, que também é sobre o Estreito de Hormuz. Porque enquanto a situação chegava ao limite, né, e até existia o risco de um conflito extremo, que é esse que nós estamos vivendo agora, né, para manter o estreito aberto, ninguém percebeu o que estava acontecendo ao redor do mundo. A esquerda mundial, em várias partes do planeta, estava apoiando o Irã e defendendo o fechamento do estreito, com protestos, cartazes, manifestações nas redes sociais, sempre na mesma direção. E ao mesmo tempo, sempre criticando os Estados Unidos. Então, se você parar para pensar, isso que eu vou falar aqui para vocês vai escancarar uma contradição muito grande da esquerda. A esquerda sempre que diz defender os mais pobres, sempre diz defender os mais vulneráveis. Esse bloqueio de Hormuz não afeta somente o petróleo, não. Ele afeta diretamente a produção de alimentos. Uma parte crítica dos fertilizantes do mundo passa por essa região. E sem fertilizantes, a produção de comida cai. E quando a produção de comida cai, a comida some. E quem é que mais sofre com tudo isso? É claro, os mais pobres. Então, de acordo com o Banco Mundial, são mais de 300 milhões de pessoas que podem ser afetadas com isso. E como sempre, quem paga o preço são os mais vulneráveis, sim. Então existem esses grupos políticos da atmosfera da esquerda que estão defendendo exatamente isso, fechar, para faltar fertilizante, faltar comida para os mais pobres. Desculpa, protestando então a favor do fechamento do estreito, né? E qual é a consequência de tudo isso? As consequências de tudo isso podem ser usadas como arma política. Ou seja, primeiro eles apoiam o fechamento, depois a comida some, a fome aumenta, milhares de pessoas morrem, aí eles usam esse resultado, né, como arma política para culpar quem? Quem sempre defendeu que o estreito ficasse aberto. Aí eu te faço uma pergunta, isso é defender os mais pobres ou é colocar a ideologia acima da realidade? Então vocês conseguem entender como isso tudo funciona? É mais ou menos isso que está acontecendo. A esquerda defende algo para ferrar lá no final, depois lá no final eles pegam isso e usam contra a direita também. Então é complicado. A esquerda, a gente tem que estar sempre atento do jeito que esse pessoal funciona, e nós deveríamos ser os mais experientes quanto a isso, nós do Brasil, porque a esquerda do Brasil é também nojenta, e nós sabemos muito bem disso. E é claro,
Esse vídeo aqui vai ficar sempre uma briguinha, discussão entre direita e esquerda, de como isso funciona e etc, etc. Mas eu achei que essas informações seria importante em trazer aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, aquela regrinha básica, o seu like, seu comentário, não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações aí, faça parte do nosso Telegram, que o link está no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. Lá onde eu termino de gravar, eu já copio o link e já mando para vocês irem assistirem lá de primeira mão. Beleza? Então, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. A gente se vê num próximo vídeo ou no futuro bem próximo. Até mais.